Análise SWOT, ou FOFA, né? Vamos entender por que ela se chama FOFA, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a análise SWOT. A análise SWOT, ela se chama SWOT porque ela é uma sigla sobre o que cada letra significa. SWOT em inglês e FOFA em português. No quadro à direita, nesse esquema à direita, vocês conseguem entender o que significa o significado das palavras, né? Strengths, ou força, o weakness, ou fraquezas, threats, ou ameaças, e opportunities, ou oportunidades, na sua respectiva tradução, né? Então seria a FOFA, né, de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, ou SWOT dos respectivos nomes em inglês, certo? Essa análise, ou essa ferramenta, né, ou essa matriz, como alguns chamam ela de matriz SWOT também, né, é uma ferramenta de gestão que serve para fazer o quê? Para planejar uma estratégia para a sua empresa, né? Enquanto a análise SWOT pensava na sua empresa, no ambiente interno, muito mais do que no externo, esse daqui ele pensa nos dois, né? Ele já começa a balancear o que tem por fora. Vocês vão perceber que ela é muito semelhante à de Porter, mas uma complementa a outra, tá? Então, o que esta matriz ou esta análise pode trazer para a gente de interessante, né? Quando a gente começa a pensar no ambiente corporativo, e vamos entender por ambiente corporativo uma empresa e os concorrentes no seu entorno, né? Ou no mercado que você ocupa, essa matriz ela é usada para analisar os vários cenários possíveis em que a sua empresa pode se encaixar. E os vários cenários possíveis para você tomar decisões de venda ou retração ou oferta de produtos. Tá? Ela costuma ser usada por muitas empresas, né? Antes de implementar algum projeto de impacto ou algum projeto de expansão, por exemplo, para o negócio. É uma análise pautada exclusivamente no equilíbrio entre ambiente interno e externo da sua empresa. E aqui a gente subdivide, né? As forças e as fraquezas como sendo forças e fraquezas do ambiente interno, né? E o ambiente externo é o que nos oferece oportunidades e ameaças. Vamos tentar entender detalhadamente o que cada uma quer dizer e aonde eu posso encaixar isso. Ao final da análise SWOT, eu dou um exemplo dentro de consultórios, um exemplo para odontologia, tá? A gente vai começar com exemplos normais da economia. Então vamos lá. Forças e fraquezas da minha empresa, elas se referem basicamente a uma análise interna que eu vou fazer da minha empresa e eu vou tentar entender o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim dentro do meu comércio, dentro da minha empresa, da minha indústria, do meu consultório, ou seja, os pontos chamados de positivos e negativos. Vocês lembram quando eu falei acho que foi de ociosidade, que eu pedi para que vocês tirassem um dia, por exemplo, para olhar o seu consultório do outro lado da rua, olhar o seu consultório pela escada de entrada, olhar o seu consultório dentro da sala de espera, mas não com os olhos do dono, com os olhos do cliente, para sentir o que o cliente, para tentar entender o que o cliente sente a respeito da sua empresa. Vocês lembram disso? Lembro. Sim. Então, ao fazer esses exercícios, é interessante que vocês tenham uma folha de papel na mão e anotem exatamente isso. São estas forças e fraquezas que o seu negócio tem, o seu consultório tem. Então, é possível que eu chegue numa minha sala de espera, eu sente numa cadeira e essa cadeira esteja torta, ela seja desconfortável, machuque minha bunda, né? Isso daqui é uma fraqueza do meu negócio. Pode ser que a minha secretária ela atenda todos os meus pacientes de mau humor. Ah, senta aí que o dentista já vai te atender. Está atrasado de novo. Isso é uma fraqueza, né? Por outro lado, a sua simpatia, a forma como você se preocupa com os familiares do seu cliente, a forma como você trata o seu cliente na hora que você o recebe, isso pode ser uma força sua. A forma como você resolve os problemas com rapidez dos seus clientes, né? Isso é uma força. Né? Ou, por exemplo,
aquele cantinho para as crianças ficarem enquanto você está atendendo o pai e a mãe, né? Isso pode ser um diferencial do seu consultório, pode ser uma força. Então é interessante que vocês façam isso, vejam isso com uma certa frequência no negócio de vocês, tá? Então as forças e fraquezas, elas se referem basicamente ao ambiente interno do seu negócio, no caso nosso aqui do consultório. O que o meu consultório tem de bom e o que ele tem de ruim? Ah, o ambiente está velho, defasado, eu não tenho equipamentos novos, por outro lado eu sou um cara simpático, eu manjo muito do que eu estou fazendo, eu transmito segurança para os meus pacientes. Isso é importante de colocar num papel, tá? As oportunidades e as ameaças, né, e aqui a gente tem nesse quadro à direita, vocês veem que é exatamente a mesma matriz que lá atrás estava representada por uma folha. Então, as oportunidades e as ameaças, elas se referem ao ambiente externo ao meu consultório. Normalmente são coisas que eu não tenho muito controle, mas que eu posso prever ou mudar, tá? Então, elas englobam uma análise de mercado e de concorrente. Bom, eu não tenho controle sobre quantos concorrentes vão aparecer no meu bairro, mas eu posso usar esses concorrentes para transformá-los em aliados. Vamos dar outro exemplo? Então, vamos lá. Eu tenho uma loja de sapatos que só vende sapatos masculinos e femininos. E ao lado da minha loja de sapatos abre uma loja só de tênis. Vocês perceberam que eu posso fazer uma parceria com esta loja? E esta loja pode fazer uma parceria comigo porque nós ocupamos, apesar de ser o mesmo ramo, calçados, nós ocupamos nichos distintos. Enquanto eu vendo sapatos, ele vende tênis. Pode acontecer de um cliente meu vir a minha loja de sapatos, comprar um sapato e se interessar por um tênis? Pode acontecer. Eu posso ter uma parceria com a loja do lado, indicar este cliente, já pedir para o meu vendedor levar este cliente na loja do lado após efetivar a minha venda e facilitar a venda de um tênis para o meu cliente de sapatos? Claro. Eu vou ganhar alguma coisa com isso? Você vai ganhar a gratidão do seu cliente, que ele vai voltar de novo porque você foi bem atendido. Isso mesmo. E o que o meu vizinho ganha? Ele ganha uma venda que antes ele não ia fazer. E ele não pode fazer o mesmo lá no futuro? Então eu também ganhei a simpatia do meu vizinho, que não é mais meu concorrente, agora é um parceiro. Vamos trazer isso para a odontologia? Eu tenho o meu consultório, eu faço lá clínica geral no meu consultório e eu foco em pacientes jovens. Então eu ofereço muita ortodontia, ofereço muito clareamento, né? E monta do lado do meu consultório um colega que ele é odontogeriatra. Ou seja, o foco dele é quem? Pacientes idosos. E ele atende exclusivamente pacientes idosos. E eu não gosto muito de atender pacientes idosos. Mas quando o meu avô traz para o meu consultório o neto adolescente, eu quero atender o adolescente, mas eu não posso levar o meu paciente idoso para o meu vizinho? Indicá-lo como colega? E o vizinho, quando for um paciente adolescente, não pode mandar o paciente adolescente para mim porque ele não gosta de adolescentes? Então eu tenho uma parceria com o meu vizinho. O que era para ser um entrante, lembra lá do entrante? Que iria ser um concorrente, ou o que pode ser aqui fora, no ambiente externo, um concorrente ou uma ameaça, passou a ser uma oportunidade de negócios. Certo? Continuando, ainda para a gente ter ali uma continuidade. Abre em frente ao meu consultório uma clínica médica gigantesca que vai oferecer tratamentos odontológicos. Que tipo de tratamento odontológico ele vai oferecer? Atendimento só de emergências. É o foco dele. Só vai atender emergências. Tá? E eu tenho clínica geral, eu sou endodontista e também atendo emergência, mas o meu foco é o tratamento em si. Eu não posso fazer uma parceria com a clínica da frente? Eu indico as minhas emergências de fim de semana para ele e ele indica eu como parceiro de tratamento completo? Esta parceria pode se tornar futuramente até uma sociedade, onde eu posso abrir até o meu consultório, uma filial do meu consultório dentro da clínica médica. Então, são oportunidades que você vê aí no mercado, que
poderia se transformar, por exemplo, numa ameaça grande para mim, eu estou transformando o quê? Transformando numa coisa boa, numa oportunidade de negócios, tá? Então é interessante que eu entenda essas oportunidades e ameaças e tente transformá-las de ameaça em oportunidade e trazer isso como um lucro para a minha empresa, tá? Isso eu posso fazer com fornecedores, enfim, com vizinhos, com comércios correlatos, né? E é importante que eu esteja atento ao que está acontecendo aonde? No ambiente político, no ambiente social, cultural, né? O meu bairro fatalmente vai sofrer uma mudança na medida em que os anos passam, né? O meu bairro, que podia ser no início um bairro dormitório, virou um bairro de comércio, ou que era um bairro só de jovens, está envelhecendo junto comigo e eu tenho que estar atento para esse tipo de envelhecimento para mudar ou oferecer novos nichos de mercado dentro do meu consultório. Então, esse ambiente externo ele é extremamente importante que a gente esteja sempre atento, certo? Então vamos lá, entender o nosso ambiente interno. Dentro do nosso ambiente interno, o que eu tenho que avaliar? Bom, eu tenho e posso avaliar na minha empresa, né, a localização. Ela está bem localizada? Ela está do lado certo da rua? Será que se eu mudar a minha empresa só de lado de rua eu já não vou melhorar? Será que se eu sair dessa esquina e for para o meio do quarteirão eu não ganho? Será que este ponto de ônibus na frente do meu consultório ele realmente está me trazendo alguma vantagem? Ou ele está atrapalhando o estacionamento, o acesso do meu cliente, a muvuca é muito grande, acabou instalando ali porque o ponto de ônibus atrai muita gente, um vendedor ambulante e começou a vender fruta e joga o bagaço na porta do meu consultório. Então, são coisas ali que a gente tem que avaliar, né? A localização é importante. O marketing e a mídia que eu estou escolhendo para colocar o meu marketing, será que são adequados? O marketing que eu estou fazendo, será que é um marketing agressivo, um marketing feio, ou é um marketing legal, suave, que está buscando atender as necessidades do meu paciente, né? O tempo de mercado, então, a gente vai perceber, e eu já comentei isso com vocês, a odontologia, ela é uma profissão que ela tem uma curva lenta de subida, e quando eu falo curva lenta de subida, eu estou falando de diferenciação dentro da profissão. Então, você leva muito tempo para chegar no auge da sua carreira. Diferente, por exemplo, de executivos de marketing, diferente de executivos que tem agora dessas startups onde a subida ela é muito rápida, mas a caída também ela é gigantescamente rápida. Então você vê jovens de 30 anos hoje ganhando 40, 50, 100 mil reais por mês porque subiram muito rápido. Só que o mercado ele é muito exigente. Então esses jovens de 30, quando chegar nos seus 38, estão sem mercado de trabalho. Já para odontologia, não. O profissional com um pouco mais de idade, ele é muito bem visto. Ele é tido como sendo um profissional mais zeloso, com mais experiência. E assim, eu sinto informar para vocês, futuros recém-formados, que vocês terão uma certa dificuldade de entrar no mercado. Mas depois que vocês entrarem e vocês começarem a criar a sua reputação, fizerem uma gestão adequada e tiverem um tempo de mercado adequado, vocês vão perceber que vocês começam a ter um retorno financeiro bastante razoável, né? Outra coisa que eu vou analisar no meu ambiente interno é o meu recurso financeiro. Então, a gente costuma dizer, olha, abrir um consultório não é simplesmente ter lá os 150 mil reais, gastar em equipamentos e instalação e pronto, gastei tudo, tenho a minha empresa aberta. Eu preciso de recursos para manter a minha empresa aberta. Enquanto eu não tiver clientes para me sustentar, eu tenho que ter um capital de giro, um dinheiro guardado de reserva para pagar as contas do dia a dia. Porque o retorno é lento. Então, eu tenho esse recurso financeiro, está na hora realmente de eu montar o consultório e eu tenho condições de manter esse consultório aberto? Que mais? Os recursos humanos que eu tenho dentro desta minha empresa, né, as competências específicas da minha equipe, elas atendem à demanda do meu consultório? A gente fala de competências específicas, eu montei um consultório de especialidades e eu estou colocando lá clínico geral para atender?
Não, o meu consultório é de especialidades. Então, se eu tenho uma especialidade de endo para atender, eu tenho que ter um endodontista para atender. Não pode ser um clínico geral. Se eu tenho especialidade de prótese, eu tenho que ter um protesista para atender. Não pode ser um clínico geral. Se eu tenho especialidade de periodontia, eu ofereço essa especialidade, então o meu consultório é de especialidades, eu tenho que ter os especialistas, tá? Outra coisa importante, o acesso aqui no nosso caso seriam fornecedores, né? Eu montei um consultório onde eu consigo receber matéria-prima com uma certa facilidade. Não, o acesso é difícil, o protético não consegue chegar. Eu montei o consultório dentro de uma comunidade fechada, onde o tráfico comanda. Então eu vou ter dificuldade porque eu vou ter que identificar para o traficante da região quem são os meus fornecedores, liberar o passe deles. Isso daí é importante da gente saber. Estudo o ambiente interno do meu consultório, apesar de ser o ambiente externo afetando, tá? A minha capacidade de operação, ou seja, o meu operacional, eu consigo atender a demanda? Então, eu tenho que fazer o atendimento de 30 pacientes por dia. Gente, 30 pacientes por dia, uma cadeira não dá conta, dá? Senão eu vou ter que trabalhar lá 10 horas atendendo 3 pacientes por hora. Não rola. Eu tenho que ter ali, no mínimo, 2 cadeiras para dar conta com o mínimo dos mínimos de qualidade nesse trabalho, tá? Então, se é meu foco atender, fazer 30 atendimentos por dia, eu tenho que ter uma capacidade para atender essa demanda, tá? Os meus ativos ali, de imóveis, matéria-prima, equipamentos, né? Atendem à qualidade e à tecnologia exigida pelos pacientes de hoje. Então, o meu ambiente, ele remete a algo nostálgico dos anos 30, 40, e eu não estou falando de retrô, eu estou falando de velho mesmo. Ou o meu paciente, quando entra, ele percebe a modernidade do meu consultório. Isso tem que ser nos móveis também, tá? A sua escrivaninha não pode ser aquela coisa surrada, velha, presa com um pedacinho de tijolo porque a perninha dela já quebrou, né? O meu atendimento, a minha produção, a minha criação, no caso da criação que a gente fala aqui, é a criação de conteúdo para os meus pacientes, né? O meu relacionamento estratégico com empresas da região para trazer o quê? Convênios interessantes, né? O meu portfólio de clientes, isso está sendo renovado? Isso está contento para que a minha empresa possa crescer e se manter no mercado? Então, isso tudo é uma análise que vocês têm que fazer do seu consultório. Roberto, é uma análise que você tem que fazer do seu consultório, pegar o seu arquivo morto, pegar lá o seu escrivaninha, pegar lá o seu ambiente de trabalho e ver se é possível dar uma renovada em alguma coisa, né? Se a sua cadeira precisa de um estofamento novo. Eu não estou falando de trocar cadeira, são coisas que você pode fazer com preço barato, né? Você pode comprar uma escrivaninha aí por R$200, mandar entregar e você mesmo monta, não precisa de ser a escrivaninha de R$5.000. São coisas que estão dentro de um orçamento que a gente tem. Então, são coisas que você pode e deve fazer no seu consultório, a ambientação, a pintura. Eu fiz bem recente isso, fiz uma pequena reforma no consultório. Você percebeu o retorno do paciente com essa reforma? Você percebeu que deu uma alavancada? Então, não deu tempo por conta do corona, né? Na hora que eu terminei, veio a questão do corona. Mas sim, eu percebi muito feedback dos pacientes, falando que parece que o consultório aumentou, que ficou mais bonito, e na verdade, mudança de móveis, pintura de parede, algumas outras coisas assim. Mas o espaço mesmo, todos eles falaram que parece que aumentou o consultório, mas não aumentou nada, foi só disposição. Então, vai uma dica para você, aproveitando isso, já que o corona interrompeu essa visualização do seu consultório repaginado, uma sugestão para você. Chamar os seus pacientes para conhecer a nova ambientação e tomar um café com você. Então, era justamente essa a ideia, era fazer uma inauguração, né? Porque finalmente eu tinha conseguido terminar a reforma do consultório. Exato. E aí parou tudo. Não tem problema. Você aproveita agora no retorno, quando você puder retornar. É uma forma de você chamar de novos pacientes. E aproveita para dizer que você também fez uma repaginada na parte de biossegurança do seu consultório. Isso é importante neste momento. Eu vou até anotar aqui. Exato. Gostou da dica, né? Gostei. Obrigada.
Vamos lá, ainda dentro do ambiente externo, agora a gente falou do ambiente interno, vamos falar do externo, né? O que a gente pode observar no ambiente externo que melhorem ou que possam afetar a nossa produtividade e rendimento, né? Então, do ambiente externo eu vou ter que olhar realmente, observar os meus clientes, então é a tendência de mercado, o que esses clientes estão esperando do mercado hoje, tá? Então, uma dica legal é você fazer lá um questionário de sala de espera. O que você gostaria que fosse oferecido no meu consultório que eu ainda não ofereço? Né? Ou o que você viu de novidade na odontologia que você gostaria de conversar comigo? São coisas que dá para direcionar a vontade do seu paciente, né? Do ambiente externo, nós temos os fornecedores, a gente já conversou sobre isso, é importante que você tenha que você tenha um portfólio, realmente, uma carteira de fornecedores diversificada. Concorrentes nem sempre são concorrentes, como a gente viu, então é importante que você veja lá, dê uma volta pelo seu bairro, né? Veja lá quantos concorrentes diretos você tem e quantos consultórios estão no entorno, porque vocês vão de cara perceber na fachada de alguns consultórios que eles não são seu concorrente, ou eles estão muito acima de você, ou eles estão muito abaixo de você. Mas é importante você saber quantos que estão muito acima e quantos que estão muito abaixo do seu nível de atendimento, tá? Que barreiras que o seu bairro impõe, por exemplo, para entregar? É proibido estacionar na frente do meu consultório. Vai descarregar lá um equipamento novo que precisa ser descarregado do caminhão. Como é que eu faço? Né? Isso é interessante. Isso também pode atrapalhar o estacionamento de clientes, né? Ainda sobre o ambiente externo, né? Preciso intermediários para trazer algum produto para o meu consultório ou pacientes para o meu consultório. Tem entidades de classe no entorno que eu posso utilizar como alavancagem de clientes. Quando a gente fala de entidades de classe, por exemplo, tem uma sede do Sindicato dos Professores que não oferece odontologia dentro do sindicato e você pode oferecer um convênio. Quando a gente fala de convênio, não é esses preços absurdos que o convênio paga, né? O que a gente está falando é, por exemplo, um desconto para professores, né? Um desconto na sua tabela. E aí a pergunta que se faz é, você sabe qual é, o professor sabe qual é a sua tabela? O seu cliente sabe qual é a sua tabela? Então você trabalha com o desconto que você achar adequado. Ele não sabe qual é a sua tabela. Você dá lá um desconto que você acha adequado, por exemplo, por professores. Porque tem lá do lado uma entidade de classe do Sindicato dos Professores, ou tem lá uma entidade de bairro, amigos do bairro lá, onde tem um canto para os idosos da região irem jogar, ou se divertir, ou fazer ginástica, e você vai oferecer um desconto para quem for sócio daquela associação, por exemplo. Isso vocês podem fazer numa análise simples do ambiente externo ali dos seus consultórios, tá? Isso demanda tempo, isso demanda trabalho, então é interessante que vocês façam isso com uma certa parcimônia. Tá? Dentro disso, um resuminho sobre o que são a matriz SWOT, né? Aqui é, no caso, a FOFA, né? Forças, né? A gente analisa fatores como o que faz com que os clientes optem por determinado negócio, né? A disponibilidade de recursos imprescindíveis, né? Para a manutenção do serviço. Deixa eu ver se o outro slide é mais interessante. Aqui, ó. Vamos entender esse daqui. Isso aqui é mais interessante, tá? Vamos fazer a análise SWOT do McDonald's, que é uma empresa que todo mundo conhece, né? Eu acho que todo mundo aqui já entrou no mínimo uma vez no McDonald's. Uma vez é pouco, né? Por muito mais do que isso. Mas, enfim. Nossa, eu tô com fome até. Eu também tô com fome, não jantei ainda. Então vamos lá. Oi? Comi pão com ovo já. Pão com ovo é muito bom. Vamos lá. Forças. Quais são as forças do McDonald's? Né? A própria marca é uma força, é conhecida no mundo inteiro. Então, talvez a maior força do McDonald's seja a própria marca. Devagarinho ela está mudando, se vocês perceberem. Eles estão mudando a ambientação dos restaurantes e estão mudando a forma de atendimento, certo? Outra grande força do McDonald's é o grande número de lojas. Tem praticamente uma em cada esquina, cada shopping tem 2 e por aí vai, né? Eles constantemente oferecem produtos novos e sazonais,
produto sazonal é aquele que vem por uma temporada. Então, por exemplo, alguns tipos de lanche do McDonald's são exclusivos de alguns países. Alguns tipos de lanche do McDonald's são exclusivos de alguma época do ano, só do verão, só do inverno, só do outono e por aí vai, tá? Então, eles estão constantemente inovando nos produtos e oferecendo produtos para nichos específicos. Como eu já disse, o menu é adaptado aos locais de implementação, né? Eles investem muito em publicidade. O preço deles, eles dizem que é competitivo. Eu já não acho tanto. Eu acho que os lanches, em geral, dos fast foods são muito caros, pelo que eles oferecem. Mas, enfim, são preços que estão dentro da média de todos os fast foods, ou seja, do nicho de mercado que ele se propôs a trabalhar, tá? E tem as promoções das etiquetinhas. Tira essa etiquetinha, ganha de um desconto. Para você pegar a etiquetinha, você tem que entrar na loja. Se entrou na loja, dificilmente você sai sem comprar. Então, são formas de fidelizar clientes, né? Eles patrocinam sempre muitos eventos. Isso faz com que a marca fique na cabeça, tá? A gente viu forças. Então, vamos ver as fraquezas do McDonald's. Sim, o McDonald's também tem muitas fraquezas. Então, eles têm pouca variedade de alimentos saudáveis. O que eles oferecem de alimento saudável hoje? Bom, como sobremesa, uma maçã, que as outras sobremesas não podem ser consideradas saudáveis, e como comida, a salada, se é que eles ainda têm salada. Eu não sei se tem salada. O resto são lanches produzidos com gordura vegetal em excesso, frituras, que não tem qualidade alimentícia lá muito grande, certo? Alega-se danos ecológicos, né, dos produtos. Eu digo alega-se porque ninguém provou nada ainda. Se você tiver o seu pedido especial, você foge da regra deles, então o atendimento é lento. Se você quiser alguma coisa, um lanche diferente do menu, eu quero o Big Mac sem 2 hambúrgueres. Não, mas não faz, não, tem que fazer, o gerente vem, ele autoriza, então é lento, tá? Os ingredientes às vezes têm origem duvidosa, porque você não tem lá a especificação na embalagem, né? O posicionamento do mesmo por menos, né? Então você vai receber o mesmo sempre em qualquer loja que você vá. Quais são as oportunidades que a rede, então, ela vê no mercado? Então, ela tem lá muitas novas tecnologias que dizem o quê? A redução de custos. Vocês perceberam que agora você pode fazer o pedido do McDonald's num biombo, mesmo nas lojas físicas, né? Você digita seu produto, você vai no caixa direto pagar. Isso já diminui a mão de obra, provavelmente menos pessoas na cadeia de produção, certo? A pasteurização dos produtos, então os hambúrgueres são todos iguais, vêm todos do mesmo fornecedor, com o mesmo peso, com o mesmo tamanho. Isso facilita para eles, é uma oportunidade muito grande para eles de produzirem e terem um lucro em cima disso. Eles têm aumentado um pouco as preocupações sociais, então eles têm o dia do McLanche Feliz, eles fazem lá a doação de parte da renda para as crianças com câncer. Isso traz uma consciência social muito grande. Isso é uma oportunidade de fazer com que a marca seja bem vista no mercado. Comer no McDonald's é legal porque eles têm consciência ecológica e consciência social. Tá? Como ameaça? Bom, o mercado de fast food está saturado. A gente tem a abertura de uma nova fast food a cada semana. Então, era exclusividade do Bob's no Brasil, depois veio o McDonald's, aí veio o Burger King, já tem o Wendy's, aí veio a variação do fast food Subway, e por aí vem um outro, o Chicken não sei das quantas, e por aí vem. Um monte de empresas, todas no mesmo segmento. Isso faz com que haja uma ameaça ao mercado de fast foods, tá? A crescente demanda no mundo inteiro por uma alimentação mais saudável e ecologicamente mais correta tem feito com que muitas lojas do McDonald's pelo mundo venham sendo hostilizadas, né? Por conta deles não oferecerem nenhum lanche de qualidade alimentícia saudável, né? Tem surgido uma proposta fit no mundo, com muitos, inclusive redes de fast food fit no mundo, né? E isso, né, tem trazido para o McDonald's alguns prejuízos que está roubando alguns clientes do chamado fast food tradicional.
E aqui no Brasil, especificamente no Brasil, a Anvisa ela muda de legislação como quem troca de meias, né? Tem legislação nova para tudo quanto é canto, né? Tem legislação diferente de município para município, né, Roberta? Então, tem municípios onde coisas são exigidas que não são exigidas em outros, né, Roberta? Sim. Então, por exemplo, aqui em São Paulo não se paga imposto sobre serviço para dentistas. Em Guarulhos, em São Bernardo, em cidades vizinhas, isso já se paga. Então, é um custo a mais para você, né? Então, são legislações específicas das cidades que atrapalham muito. Tá? Quando a gente faz essa análise SWOT ou a FOFA, né, o que a gente quer mais ou menos aqui um resuminho para vocês, é exatamente isso. Então vai a dica para vocês que já estão em consultório ou querem montar ou vão montar em breve ou tem um patrão que está interessado nas ideias. Essa análise ela é interessante, é fazer um quadriculado como esse, né, e colocar em cada um dos quadrinhos lá. Ó. Então vamos lá, ambiente externo, né? Pontos positivos. Então, você vai descrever em tópicos, né, as possibilidades para gerar receita dentro do seu ambiente externo. E no ambiente externo, você descreve em tópicos os pontos fortes do seu negócio. Então, são pontos positivos. Pontos negativos dentro da análise SWOT. No ambiente interno, né, você vai descrever os tópicos, né, os pontos fracos do seu negócio. E no externo você vai escrever aonde você pode perder a sua receita. O que tem aqui no meu ambiente externo que pode fazer com que eu perca a minha receita? Pô, eu tenho uma franquia Sorridentes e aqui a 300 metros abriu outra igual a minha. Né? Apesar de que eles não permitem isso, mas abriu uma franquia semelhante à sua, uma Odonto Company, por exemplo. Tá? Então, isso pode fazer com que o cliente que gosta de marca, por exemplo, largue de uma para ir para outra, tá? Ainda dentro disto, né, seria interessante você analisar nisso, por exemplo, nos pontos positivos, a gente já comentou sobre isso. Parcerias que você pode fazer com empresas da sua região, parcerias com colegas para atendimento domiciliar. Eu não sei quem conversa, quem está lá no grupo do Boeing, já viu a gente comentar alguma coisa a respeito de atendimento domiciliar e dos kits que tem para isso. Pode ser um diferencial do seu consultório. Tá? E não é um kit muito caro. Hoje, com 10 mil reais, 12 mil reais, você compra um kit para atendimento domiciliar. Tá? Outra coisa interessante é ver lá os pontos negativos. Caneta de autorredução? Vem tudo. Ele vem com mini compressor, ele vem com caneta de entrada para alta, baixa e seringa tríplice. Com Nossa, 10 mil, um portátil. Cabe numa mala. A mala é um pouco grande, mas ela cabe num porta-mala de carro pequeno. E você pode transportar quando você quiser. Pode atender. Eu achei que era muito mais caro. Não, de 10 a 15 mil, né? E se você quiser algo mais completo, você pode conseguir com uma cadeira de campanha, que é uma cadeira própria para você sentar o seu paciente, e aí você já joga o custo aí para uns 18 mil reais. Com o kit de 10 mil, você consegue atender pacientes acamados, você consegue atender pacientes com problemas de locomoção, né? O problema pode ser permanente ou definitivo, né? Então, o paciente quebrou uma perna, precisa atender lá, ele não consegue sair da cadeira, está imobilizado, não consegue sair de casa, você pode atendê-lo em casa. Ou você pode oferecer esse serviço para a clínica de idosos, por exemplo. Você faz um atendimento em domicílio na clínica de idoso. O parente do idoso que não quer ter o trabalho ou não pode pegar o idoso na clínica porque ele está imobilizado, é um paciente acamado, você vai lá e faz o atendimento dentro da clínica. É lógico que esses valores são combinados com a pessoa de lá, tá? Mas é um nicho de mercado bastante interessante, pode ser um ponto positivo para você se você estiver num bairro onde você tem, por exemplo, 3, 4 clínicas para idosos, ou você tem um conhecimento grande no bairro, você pode atender os pacientes acamados, enfim, tá? Então, é um quadrinho que dá para vocês brincarem com as características dos seus consultórios, futuros consultórios, tá? E aqui eu estou passando para vocês dentro de um consultório. Então, por exemplo, as forças do seu consultório. O que eu tenho de bom no meu consultório? O meu atendimento é diferenciado,
o tempo que eu tenho no mercado. Então, eu sou o dentista mais antigo do bairro. Por mais antigo, não entendam necessariamente o melhor. Você pode ser o mais antigo e o pior dentista do bairro, tá? Então, é importante que você faça, durante o seu tempo de permanência no bairro, a sua diferenciação como dentista. Isso é muito importante, tá? Então, o tempo me fez ser o melhor. Eu tenho infraestrutura dentro do meu consultório adequada para o atendimento de todas as especialidades, né? Eu atendo todas as especialidades, seja através da clínica geral ou de especialistas. Eu tenho a minha agenda com bastantes horários para atendimento, coisa que hoje, por exemplo, se eu for olhar aqui, isso aqui para mim não é uma força, é um problema. A minha agenda normalmente não tem muitos horários disponíveis por conta das atividades que eu exerço. Mas se vocês forem ser exclusivamente dentistas, é interessante que vocês ofereçam horários flexíveis e bastante horários para os seus clientes, tá? Então, a gestão de horários é bastante interessante no consultório. Isso é uma força do consultório. O paciente liga, ele tem um horário próximo. O paciente liga, eu só tenho horário para daqui um mês. É aquilo que eu falei lá nas aulas de preço para vocês. Vocês estão com um valor muito alto e um preço muito baixo. Está na hora de rever sua tabela de preços, se o seu consultório está lotado, né? Dentro das fraquezas para um consultório, então, por exemplo, profissionais que atrasam com frequência, ou está sempre atrasado, marca para as 2, ele chega às 3, já tem 4 na sala de espera esperando por ele, né? Isso é horrível. Dentista que atrasa entrega de trabalho com muita frequência. Os atrasos vão acontecer, são inerentes à profissão, tá? O que eles não podem é ocorrer com frequência e com a frequência com o mesmo cliente. Atender o mesmo cliente 2 semanas atrasado é perder o cliente. Mas nem que você tenha que reagendar alguns pacientes ou refazer a sua agenda. Você não pode atender 2 semanas seguidas o mesmo paciente com atraso, tá? Equipe. Lembra, Roberta, que eu falei sobre equipe? Ou a equipe trabalha do seu jeito, ou ela não é equipe, tem que ser demitida. E manda. Lembro. Você monta o seu protocolo de atendimento. Então, ela tem que ser uma equipe comprometida. Comprometida com quem? Com a qualidade que você quer impor, com o tipo de atendimento que você quer do consultório, com o foco que você quer nos clientes que você tem, tá? Outra coisa ruim é a alta rotatividade de funcionários. Alta rotatividade de funcionários significa que você não é um bom patrão. Se você não é um bom patrão, não deve ser um bom dentista. Conhecer gestão, não conhecer gestão também é um ponto negativo, tá? Então é importante que vocês façam cursos de gestão para entender o andamento de um consultório. E falta de tecnologia de ponta, então, talvez seja o pior dos mundos para o dentista hoje. Porque hoje o paciente sabe que tem alta tecnologia embarcada nos tratamentos odontológicos. Se ele vai ao seu consultório e ele percebe que o seu fotopolimerizador é daqueles trambolhão ainda que tem um fio pendurado para lá e para cá, ele percebe que, por exemplo, a sua alta rotação é daquelas que faz um barulho infernal, porque a gente tem os rolamentos cerâmicos, que são muito mais silenciosos, né? Ele percebe que aquele seu sugador está sempre entupido, ele percebe que o seu foco de luz é um foco de baixa intensidade, ele percebe tudo isso, tá? Então, a tecnologia é importante no consultório hoje, pode ser uma fraqueza. Dentro do consultório ainda, oportunidades. Então, aquela história que eu falei, vocês têm que estar atentos ao crescimento da população na região que vocês moram, né? Então, é o crescimento da população, o crescimento da preocupação dessa população com o serviço de saúde. Cada vez mais a população está preocupada com o quê? Com o bom atendimento, com a biossegurança, com o atendimento adequado, com o atendimento responsável, né? Uma oportunidade hoje para todos os colegas que pretendem montar consultório é o que a gente chama de mão de obra abundante. Eu já falei para vocês, são 2.500 dentistas formados por ano no mercado de trabalho. Ter uma mão de obra boa não é difícil. O difícil é você procurar, porque você vai ter ali uma profusão de profissionais procurando trabalho e nem sempre todos terão uma boa mão de obra. Então, é uma oportunidade, a abundância de mão de obra, por outro lado, traz um certo trabalho. Então, ficar atentos às indicações. Então, se um colega diz, olha,
contrata porque o cara é bom e é responsável, fique atento aí, né? É uma treta desnecessária. Oi? É o som que tá vazio. Continuando. Oportunidades. Então, uma publicidade mais abrangente, né, com certeza aumenta o conhecimento e a proximidade dos pacientes. Quando a gente fala de publicidade abrangente, você pode fazer uma publicidade abrangente dentro do seu nicho de mercado, ali no seu bairro. De repente, o seu bairro tem um portal na internet que permite que você faça a divulgação do seu consultório dentro desse portal, e você sabe que esse portal é muito acessado por moradores do bairro, né? Ou a mala direta, ou grupos de WhatsApp, né? Ou, por exemplo, tenho 4 condomínios gigantes no entorno do meu consultório. Cada condomínio tem 3 torres, cada torre com 15 andares, muito perto do meu consultório. Gente, o que impede de você fazer uma parceria com o zelador? E eu estou falando de zelador mesmo. Oferecer para o zelador um desconto super legal no tratamento dele, e em troca ele faz as indicações dos moradores que sempre estão procurando alguém. Ou seu zelador, se conhece o dentista bom aqui no bairro, né? Ou ele faça a distribuição nas caixas de correio de um cartão seu, de uma mala direta, de um folder explicativo com conteúdo interessante para o paciente, né? Então isso são sempre oportunidades que vocês têm que estar atentos. E, assim, é uma coisa de mercado, né? Existem muitos financiamentos para dentistas. Alguns com valores atrativos, outros não. Eu não tenho capital para trocar o equipamento neste momento, porque eu não soube lá na minha tabela de preço, não soube prever. Gente, faz um financiamento a perder de vista aí, seja o que Deus quiser, né? E esse tem algumas coisas, algumas oportunidades eventuais no mercado com juros muito baixos. O Banco do Brasil costuma ter uma linha de crédito bastante interessante para dentistas. Existem algumas cooperativas que também têm. Vale a pena procurar, tá? E sobre as ameaças agora também específica para dentistas, né? Então, se a sua infraestrutura é pequena e não é adequada ao volume de pacientes que você está atendendo, isso deixa de ser uma coisa muito interessante. Pode ser uma grande ameaça, porque o paciente vem, ele percebe que você não dá conta da demanda, ele vai procurar quem resolva, tá? Baixos salários, quando a gente fala de baixos salários, estou falando do seu pessoal de atendimento. Lembra que eu comentei sobre preços? Uma forma boa de ganhar dinheiro com convênios é pagar pouco para quem trabalha para você? Pagar pouco para quem trabalha para você também pode significar trabalho ruim, de má vontade e serviços mal executados. E isso, em vez de ser um lucro, acaba sendo um grande prejuízo, tá? Quando a gente fala de gastar com melhorias, aqui a palavra que a gente usa, na verdade, é investimento. Então, tudo que você faz, todo gasto que você tem com o seu negócio não é gasto, é investimento. Fazer uma pintura nova, comprar uma escrivaninha nova, um sofá novo, não é gasto, é investimento. O paciente vai ver, ele vai te dar esse feedback, ele vai ver que você está preocupado com o seu negócio. Se você se preocupa com o seu negócio, é porque você também se preocupa com o seu cliente. Porque se você troca uma sala de espera por uma sala de espera um pouco mais confortável, quem é que usa a sala de espera? É o cliente. Então, significa que você está preocupado com o conforto deste cliente na sala de espera, tá? E se você tiver sócios, né, todos têm que remar no mesmo sentido. Tem sócios que não têm empenho, não querem saber, só passa lá no final do mês para receber o dinheiro dele e não está nem aí com o que está acontecendo. Talvez seja a hora de você pensar em trocar de sócio ou largar esse sócio por um voo solo, tá? Sobre esta matriz, né, o objetivo, né, um resumo é esse daqui, né, ela tem como objetivo final determinar a melhor forma de usar as forças para potencializar oportunidades e se livrar de ameaças. Ou seja, você usa essa matriz para tentar se encaixar melhor no mercado e ter mais lucratividade. Então, sobre essa matriz, era isso que eu tinha para falar, tá?